Boa noite, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma conversa de boteco aqui no nosso canal, sempre trazendo conteúdos de grande valor e com convidados super especiais. E vão entrando, sejam bem-vindos. A nossa convidada, né, a Ivona, já está aqui online. E aproveita quem está entrando, aqui embaixo tem um aviãozinho, convida aí as pessoas para que a gente possa prestigiar esse assunto que atormenta a vida de muita gente, que é como é que eu dou conta do meu dia a dia, como é que eu organizo a minha vida entre trabalho, esporte, família, né, os sonhos, os hobbies, a saúde. E é um pouquinho dessa experiência que a Ivona, que é uma empresária polonesa e que vive aqui em Portugal, mas que está, né, na ponte aérea entre Portugal e Polônia constantemente para fazer a gestão do seu negócio, da sua vida. Então eu vou ver se eu já consigo colocar aqui a Ivona na nossa live. Muito bem, vamos colocá-la aí no nosso contexto. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Seja bem-vinda aqui no canal, Ivona. Já tem aí uns 2 meses que a gente agendou em função da sua agenda, Exato, né? exato. Agenda super cheia, né, de afazeres. E é justamente essa experiência que você vai trazer aqui para as pessoas, para poderem ver que dicas, né, como é a sua experiência em relação à gestão do tempo e a felicidade. Porque cada um tem o seu jeito de fazer e que Exato. pode aproveitar suas dicas, né, para incorporar uma coisa ou outra no seu dia a dia e, quem sabe, ter uma produtividade aí maior como você consegue ter. E aí, dou a palavra aí para você. Muito boa noite a todos. Eu, obviamente, falo português. Eu tento falar o mais corretamente possível. Eu sou polaca. O meu nome é Ivona Silva e hoje vou falar sobre equilíbrio entre vida personal e profissional. Penso que cada de nós nasceu e queria ser feliz, cada de nós. E porque eu descobri que minha felicidade não nega a felicidade de outras pessoas. Além disso, nós sentimos-se felizes quando em redores temos gente felizes. E, portanto, eu vou direto buscar este objetivo principal na minha vida para procurar ser feliz. Precisamos isso fazer com uma certa sabedoria. Isso não é fácil, tem que fazer uma certa sabedoria. E é muito difícil na realidade, né, Ivona? São poucas Exato. pessoas que a gente tem no nosso redor que conseguem gerir o tempo, as atividades e ainda assim cuidar da saúde, se sentir feliz, se sentir produtivo. Exato. São poucas as Exato. pessoas que conseguem esse equilíbrio e é por isso que é tão importante essa sua experiência. E eu penso, quanto podemos dizer que o homem é feliz? Precisamos, precisamos de cuidar de 6 áreas de nossas vidas. Estas áreas foram descobertas para um senhor que é meu amigo, que é Frederic, que também é polaco, e ele sempre disse estas áreas são praticamente principais para atingir o equilíbrio. E ele nome de propriamente estas 6 áreas, ele chama hexagono de felicidade. E eu penso que para ser feliz precisamos sincronizar todas estas áreas de hexagono de felicidade. Porque a vida diária em família mostra que não é suficiente, exemplo, ser saudável. Então, ter bom emprego.
porque logo descobrimos que nós não somos felizes. Apesar de tudo o que pensamos que somos, nós não somos. Porque tentamos programar praticamente artificialmente uma afirmação tipo eu ficarei feliz, exemplo, quanto poder ganhar muito dinheiro, exemplo. E não funciona a longo prazo. Não funciona. É mesmo não Pessoas, funciona. as pessoas sempre assim, eu vou ser feliz quando eu trabalhar em tal coisa. Eu vou ser feliz se eu for rica. Eu vou ser feliz se eu tiver um filho. E sempre projetando a Exato, felicidade para o futuro, né, Ivona? exato. Porque muita gente é surpreendida, porque você deve sentir com sentimento que você é feliz. Você não pode ser convencer. Não pode. Sentir mesmo dentro. Porque, exemplo, para ganhar dinheiro, sempre a gente diz, dinheiro não dá sorte. Exemplo. Há a verdade, em fundo, que dinheiro não compra felicidade, certo? E elas são indispensáveis, porque quando nós não temos este dinheiro, é muito difícil atingir também este grau de felicidade. Muito difícil. Isso é elemento de propriamente hexagono. Porque, exemplo, áreas que propriamente Friedrich disse e que descobriu, estas áreas desta hexagono da felicidade são principalmente finanças. Porque precisamos ter finanças, precisamos ter trabalho, precisamos ter saúde, precisamos ter um tempo para nós próprios. Precisamos ter relações com gente, porque quando não temos relações com gente, também não somos felizes em fundo, em fundo. A verdade é que é não. Sim, inclusive esse final de semana que eu tive no evento, né, do Uhum. Endocarvon, que foi a primeira edição aqui em Portugal, ele fala que ou tem um equilíbrio entre família, saúde, trabalho, finanças, espiritualidade, ou você não é uma pessoa completamente feliz. Sempre Exato. área que você vai estar triste ou vai estar frustrado. Então, procurar e entender que a gente é merecedor, né? De ter uma vida abundante em todas as áreas é fundamental. E depende, que é a grande responsabilidade, depende exclusivamente da gente e não depende Exatamente. de outros. Exatamente. Porque quando refletimos, nós nas 6 áreas de hexagono, Sim, nós praticamente nota-se que elas se penetram, elas precisam ser dependentes um da outra, porque tá? quanto em fundo, no fundo, não temos equilíbrio e não temos paz interior, e resultado não temos felicidade. Não é possível. Não é possível. E o exemplo sempre penso, porque sem dinheiro é difícil nós não temos, exemplo, dinheiro. É difícil cuidar da saúde, porque a gente não tem dinheiro, certo? Exato. Exemplo, sem saúde é difícil trabalhar eficaz, porque eu não é possível trabalhar eficaz. E exemplo, quanto nós não temos praticamente trabalho, não temos recurso para relaxar, não temos recursos para desenvolvimento personal. É tudo, é uma coisa é ligada com outra. Exato. Isso para mim é muito, muito importante. Eu não tenho na minha toda a vida, na toda a vida minha, que estas áreas são muito importantes. Sem equilíbrio, em hexágono da felicidade, não temos paz interior. A resultado, não há felicidade, porque paz interior traz felicidade para mim traz. Não, e Muito, eu tenho uma. é uma Uhum, coisa que leva felicidade para todo mundo, né? Porque assim, se você tem uma condição financeira razoável, você se alimenta bem, você pode exato, fazer cursos, você pode viver bem, você pode viajar, você pode se alimentar, pode conhecer lugares. Então, você pode cuidar, né, da parte estética. Então, assim, você pode cuidar de tudo. Né? Então, é como você falou, uma coisa está entrelaçada na outra, uma coisa permeia a outra. Você consegue cuidar da exato. alimentação, da saúde, onde é que mora.
da educação, educação dos filhos, então tudo tem uma relação, né, uma coisa com a outra. Eu acho que é muita utopia, muita ilusão as pessoas acharem que a felicidade tem que excluir a parte profissional e a parte Exato. financeira. Exato. Exemplo, eu tenho às vezes uma certa de dilema, porque às vezes, para salvar uma área de hexágono, eu limito outra. Porque, obviamente, nós, exemplo, não vamos trabalhar quando tivemos, quando tivemos, exemplo, cuidar da saúde. Exemplo, não é possível. Exemplo, quando nós faremos uma viagem cara com família e, exemplo, não nós perdemos no momento do trabalho. Não é possível fazer isso. Exato. E, obviamente, eu noto uma grande, eu sempre mencionei até anteriormente que hexágono de felicidade necessita também uma forma de separar assuntos, porque muita gente tem assuntos urgentes e importantes e não sabem que é urgente é mais importante que contrário. Exato. É muitas vezes acontece isso. Eu disse necessita -se separação destes assuntos importantes, urgentes, porque não apenas de estas 6 áreas propriamente de hexagono, também consciência nossa, individual consciência, a importância de coisas que necessita fazer primeiro, não urgente, importante. É muito importante usar um hexágono de felicidade. É básico, praticamente básico para a vida. Eu penso que é básico para a vida. Entendeu? Deixa eu, aqui a Cléria entrou aqui fazendo um comentário, né, para prestigiar a gente, e ela está dizendo que a condição financeira traz muita paz interior. E que Exatamente, a pessoa que exatamente. cuidar da vida, da saúde, do alimento, da casa, da família, fica em Tudo, paz. tudo, exatamente. Eu quero aproveitar que entrou aqui um número de pessoas maior. Aqui embaixo tem um aviãozinho, convido os amigos. A gente está prestigiando a Ivona Silva, falando sobre equilíbrio entre felicidade, produtividade, né, a vida pessoal e profissional. E é aqui uma live internacional, tanto que no post eu coloquei lá a bandeira de Portugal, do Brasil e da Polônia, porque a gente tem essa troca, né, com a Exato. fabulosa e a gente consegue chegar, né? Em função da Ivona ser uma polonesa aqui em Portugal e eu uma brasileira aqui em Portugal, a gente Portugal, tem exatamente. essa amplitude. Então aproveita para convidar aí as pessoas para essa nossa live internacional 3 vezes, Mesmo, né? mesmo internacional. Quer dizer, eu também queria dizer que equilíbrio também permita que, exemplo, quando vamos para passos nossos de caminho de riqueza, não é só riqueza financeira, também de riqueza psicológica, espiritual, nós precisamos fazer tudo para não afetar nosso equilíbrio interior. Isso é difícil fazer, é possível. Possível porque quando a gente são confortável conosco próprio, nós conseguimos atingir a paz interior. A confortável, sentir-se confortável, só podemos fazer nós. Só nós, dentro. Porque quanto não, e ninguém vai fazer nós confortáveis. Só nós precisamos fazer confortável para atingir a paz interior. E este momento depois vamos tentar atingir o equilíbrio. Equilíbrio entre psíquico e mente. São situações muito necessita trabalho diariamente para atingir isso. Muita gente não tem a consciência que necessita trabalho diariamente. Eu, exemplo, também tenho uma situação muito interessante no trabalho, porque, exemplo, através da questão de felicidade, nós dividimos pessoas em 4 tipos de pessoas, que são, porque depende do nosso equilíbrio interior, também depende de
conhecimento de propriamente as pessoas, porque nós temos dominantes, pessoas dominantes que sabem tudo, controlam tudo, e têm uma muito mal comunicação, porque eles sabem melhor de todos, e precisamos saber como lidar com elas também. Temos exemplo iniciante e pessoas que são chamadas com iniciativa. Eles são super bem em grupo, trabalham bem, são vendedoras, são pessoas que podem ser, aliás, coaches, sim. Iniciantes são coaches, por nome. E nós não precisamos saber como este tipo de pessoas têm para podia de complementar e podia incluir na nossa vida diária para não entrar em conflito com a própria pessoa, então conflito interior. É muito importante na hexágono da felicidade, a felicidade ter um conhecimento deste tipo de gente, porque temos também gente que são críticas, que são gente analíticas, que tenham risco de perder a sua estabilidade, elas só cuidam delas de uma forma mais escéptica. Nós também temos gente que são fixas, mesmo elas sabem estar na vida de uma forma menos riscos. Sim, e nós tentamos, através do hexágono de felicidades, atingir o conhecimento deste tipo de gente. Ajuda muito a atingir a paz interior e equilíbrio. Ajuda muito. Eu acho que a gente fala hexágono, né, no Brasil. Sim, hexágono, exatamente. Vocês chamam hexágono. Métrica que tem os lados, né? Talvez algumas pessoas não tenham identificado que cada lado ali equivale a uma área. E depois você mostra para gente ali. Sim, tenho aqui, por favor, aqui. Olha só que bonito. Então, cada um dos lados, né, são das pontas, corresponde a uma área da vida. Mas isso Exato. tudo, Ivona, que você está falando, e que inclusive aqui tem uma pessoa que colocou aqui, Alexandre do Carmo, né? Equilíbrio está muito ligado ao domínio próprio e para tal faz-se necessário conhecer quais princípios estão sendo colocados como propósito de vida, né? Exatamente. Tem a ver com a questão da gente primeiro se conhecer e depois conhecer as outras pessoas e saber lidar com elas, porque você citou vários tipos de pessoas, mas a gente não consegue perceber como lidar com o outro se a gente não sabe lidar conosco, né? Por isso que o desenvolvimento é tão importante para que a gente consiga essa interação mais saudável com os outros tipos de pessoas que são tão diferentes, muitas vezes, da forma com que a gente é, né? Então, esses tipos acabam fazendo isso. Tem mais comentário aqui, que um é da Cléria também, que é importante estar realmente em equilíbrio com os 4 pilares, né, da vida, mente, corpo, emoções e espírito. E aqui com o nome de Papo de Terapeuta é a Lu, que é sua amiga que você até conversou, lembra que ela tem... Olá, minha querida, bem-vinda. E ela diz aqui, autoconhecimento é fundamental. Quando sabemos que somos quem somos, aprendemos sobre os outros. Então, é exatamente isso. Ela está dizendo que é uma polaca brasileira. Ó. É exatamente isso. Exatamente, ela é polaca brasileira. Beijinho para ela. Beijinho. Essa questão do conhecimento, ele tem muito a ver com a forma com que a gente lida com o outro, né? E isso faz parte completamente do nosso equilíbrio enquanto pessoa. Exato. Eu também tenho uma 13 hábitos que equilibram a vida diária. Por exemplo, eu sempre, todos os dias, começo cada dia com um plano. Eu eu noite preparo plano para o dia seguinte. Eu nunca levanto, apesar de que eu levanto 6 horas da manhã, são gente que levantam outros horários, e eu levanto 6 da manhã exatamente. E eu sempre tenho de manhã, 6 da manhã, já plano que eu vou fazer.
Isso é um hábito que eu tenho para equilibrar a minha vida. Também tenho tento dominar minhas emoções, porque eu tenho um caráter muito, muito rápido, tenho um caráter muito brincalhão, brinco muito com gente, é uma entusiástico, tu sabes, porque conheces-me, e eu, de vez em quando, preciso dominar estas emoções, porque eu trabalho com muita gente. Cada uma pessoa é outro tipo de caráter. Isso é hábito que ajuda muito de equilibrar a vida, para não nervar-se, não necessariamente, não precisa. Isso é muito, muito, muito importante. Eu também pratico uma atenção plena, porque como a gente tenta de fazer meditação, se ela equilibra, ela faz um equilíbrio entre vida personal e vida profissional. Eu faço meditação, também tenho uma certa observação de natureza. Isso ajuda tudo diariamente, um bocadinho. Não necessita -se estar e meditar 2 horas. Não necessita -se. Só 15 minutos é muito, muito importante. De Exato. meus hábitos diários também é pensamento sobre dinheiro, porque eu preciso pensar sobre dinheiro. Que a gente precisa ter dinheiro. Então, nós precisamos ter uma certa tempo para poder pensar sobre eles, porque eles são necessários para nós vivemos. Por exemplo, eu trabalho diariamente com o jardim de meus sonhos, porque toda a gente tem sonhos, certo? E cada um precisa pensar um bocadinho e fazer qualquer coisa, ação, para ter Kaizen. Kaizen é uma step by step, passo a passo, como vocês Sim. chamam em português e em brasileiro. Fazer qualquer coisa para estar mais próximo destes sonhos. E quando a gente diz, eu tenho um sonho, tá bem? Sim, senhor, ele precisa fazer qualquer coisa para aproximar-se deste sonho. E Exato. quanto não conseguimos isso. Eu, por exemplo, pratico uma bondade diária, porque isso não é difícil, ser simpático. Que até sentimos melhor. Muitas vezes quero ser gentil, porque isso eu faço para outros e para mim próprio. Porque isso é meu hábito que dá-me equilíbrio. Que não preciso me nervar, alguém disse qualquer coisa, não preciso me logo nervar. E esta situação que eu tento entender primeiro. Isso também é hábito. Primeiro preciso perceber outro tipo de pessoas, porque elas têm outro pensamentos, ou têm outra experiência. Tento perceber. Também definir tempo para pensar também é um hábito meu, porque desenvolvimento personal necessita desenvolvimento e pensamento individual diário. Outra vez, eu sei que temos 144 minutos por dia. Eu sei, isso é questão de pensar 3 minutos sobre este desenvolvimento, porque é muito, muito importante. Para mim, é muito importante, porque, exemplo, para ter autoestima, nós também precisamos pensar. Para ter assertividade, também tem que ser pensar. Isso é tudo viver uma forma de proatividade, porque quando nós temos consciência, estamos outra vez a entrar em outro nível de equilíbrio mente, coração e físico, psíquico também. Cada dia, tu sabes também, conheces-me, cada dia cuida de saúde. Também outro hábito que a gente tem para equilibrar, porque quando nós não fazemos exercícios, não fazemos diariamente, nós não atingimos esta hexagon da felicidade, porque nós não usamos uma de parte da hexagon da felicidade, que é saúde. Ter saúde tem que ser ter sistematicamente. Eu não falo uma vez por semana faço qualquer coisa. Não, eu faço, tu sabes que eu faço diariamente 1, 2 horas por dia exercícios. Sim. Obviamente que eu estico tudo, estas 1440 minutos esticam, elas são maximamente aproveitadas. Porque eu sei que aplico isso
durante depois minha vida personal personal e profissional. Porque o último hábito que eu, por norma, também tento fazer é principal ganho. Alguém precisa ganhar e eu também. Porque eu aproveito essa energia. E quando não aproveito essa energia, alguém sente-se também porque quer ganhar também. Eu preciso pensar, ganho, ganho. Estes Sim. são hábitos que estão dentro de propriamente o hexágono de felicidades, que dão um certo equilíbrio. Porque sem equilíbrio nunca não temos resultado de felicidade que tanto andamos através dela. É muito importante. Eu acho assim, tem pessoas que ficam procurando fórmulas milagrosas e esquecem de Exato, ter o básico, exato. né? Ainda hoje, a Cléria que está aqui, a gente tem um grupo de um curso que a gente fez da Elaine Orives aqui em Portugal, e a gente estava Uhum. comentando nesse grupo exatamente sobre isso em função de um vídeo. E eu comentei, né? Eu falei, a gente precisa tomar muito cuidado com esse efeito manada, que aí as pessoas leem um livro ou veem um vídeo e acham que a solução é acordar 4 horas da manhã. A questão não é essa, a questão é o que essa pessoa faz durante o dia, porque ela pode levantar até as 2, se ela não souber organizar o dia a dia dela, mantendo esse equilíbrio, sabendo falar não, sabendo Exato, exato, responsabilidades. Você me conhece e sabe que se eu precisar falar não, ou não atender o telefone, ou não responder exatamente. mensagem, eu não faço e faço isso tranquilamente, sem peso na consciência. Da consciência. É aquele momento eu estou ali focada fazendo tal coisa, né? Fazendo um projeto ou fazendo jantar. E se eu não tiver focada, como você falou que pratica, né, a atenção plena, se eu não estiver focada naquilo que eu estou fazendo, eu estou perdendo tempo, energia, não faço nenhuma coisa nem outra, Né? e aí chega no final do dia, eu estou cansada e tenho a sensação de que não fiz nada. Então a Exato. questão não é a receita milagrosa, é buscar um equilíbrio e tentar ajustar o dia, incluindo essas questões que você colocou. Sabe uma coisa que eu aprendi e coloco na minha agenda? Um tempo livre para mim, que até a gente Exato. falou sobre isso, Tempo, né, antes. tempo para si mesmo. Exatamente. Então eu organizo a minha agenda um pouco diferente da sua. Eu pego a segunda-feira e vejo tudo que eu preciso concluir durante a semana. E aí eu distribuo isso ao longo da semana. E Uhum. coloco ali na minha agenda, aqui vai ficar sem nada para eu fazer. Por quê? Se no dia anterior eu não conseguir concluir alguma coisa, eu já tenho um espaço vago. Então eu não preciso perder tempo ou reajustar tudo Sim, sim, isso é lá. uma forma, sim. E Por exemplo, tenho um aconselho. Uhum. eu coloco ainda tempo livre. Então, se eu gosto de assistir um filme, eu coloco lá, domingo à tarde, Netflix. Se eu tenho que ir no mercado, eu coloco lá no outro dia. Se eu vou passear, eu vou fazer alguma coisa, eu coloco. Porque eu sei aí que não vou ter o ladrão do tempo. Porque, Exato, exato. né? É isso. Eu teve um grupo que eu fiz um projeto de coach agora há pouco tempo online, e uma das coisas que eu falava, né, para as meninas eram: qual é o ladrão do seu tempo? Onde é que está indo o seu tempo, sendo que todo mundo tem 24 horas por dia, né? E Exato. pessoas conseguem e pessoas não. Então, né? Onde é que está a mágica? Então, E o exemplo, conselho que eu normalmente dou para meus empregadores, sim, que exemplo, primeiro eu penso que é definir as suas prioridades em número de horas. É muito importante. Eu faço isso como na hexágono de felicidade. E outros fazem uma forma diferente, porque selecionar cada área sim, e escrever um plano de ação. Porque, sim. exemplo, alguém escreve, eu escrevo isso, e depois não faz nada. Exato. Isso, Fica só na ideia e não põe em prática, né? exato, porque, exemplo, nós temos 1440 minutos Exato. para investir durante o dia. Precisamos dormir, ok, precisamos dormir mínimo 8 horas por dia, 480 minutos mais ou menos. E trabalho, e saúde, e meditação, e pensamento. E tudo isso começa
de não temos tempo para tudo. Precisamos isso organizar muito, muito Minuciosamente. minutamente, vocês falem, sim. É muito. É isso mesmo, que quanto nós não temos, exemplo, na Polônia, nós polacos somos muito mais focadas no nível de ganhar dinheiro, 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 dinheiro. E isso não é suficiente, porque não, depois a produtividade vai fugir para outras áreas da vida, não é? Sim. Isso, e eu penso que muita gente não pensa desta forma, não aproveita tempo que Deus e que nós temos. É, tem muita gente que desperdiça tempo e é igual eu falo, não tem problema nenhum se você levanta mais tarde, dorme mais tarde. A regra não é, a questão não é essa. Se você assiste filme, se você joga futebol, Exato, exato. não é o que você está deixando de fazer para fazer isso. Então, se eu coloquei que eu vou ter um tempo livre para mim, significa que eu não estou deixando uma atividade importante ou urgente para fazer. Eu estou realmente fazendo ali aquilo no momento livre, né? Há pouco tempo atrás, você acompanhou isso e quem viu, né, eu divulgando aí a imersão, o curso que eu trabalhei, sabe que eu Exato. fiquei aí 2 meses mais ou menos em hiperfoco, focada absolutamente na construção Mesmo, tudo. mesmo. E não me dispersei para nada. Eu não vi filme, eu não tinha, assim, eu tirei o meu tempo livre por um tempo determinado, com foco para terminar uma tarefa, começar, fazer e terminar. Então, isso tem momentos da vida que a gente precisa abrir mão do prazer imediato para poder construir algo dentro do que você falou, até do qual é o seu objetivo. O que é que você está Ex- fazendo para chegar no seu objetivo? Porque não adianta eu querer ter tempo livre ou ter lazer, sendo que eu estou numa situação complicada. E se eu primeiro preciso resolver aquilo que é urgente, como você falou que tem diferenças, né? Então, eu resolvendo o que é urgente, o que realmente é problemático, depois desse período que às vezes eu vou me privar de alguma coisa, eu tenho tudo mais organizado. E há momentos que a gente precisa ter esse empenho maior numa área ou em outra, né? Exato, exato. Claro que são, obviamente que são também outros tipos de ferramentas eletrônicas que temos agora para organizar tudo. Depende de que está dentro de propriamente vida eletrônica que a gente tem, que a gente é nova, trabalha de uma forma diferente, sem papel. Gente com idade tem uma certa organização de dia, uma forma diferente, como tu sabes, eu tenho uma agenda muito, muito, muito organizada. Sim, Eu sei que muitas destas aplicações ajudam muito para pôr tudo direitinho, para nós termos uma forma concreta, visualizada, que a gente vai fazer no dia seguinte. exato. Isso não rouba muito, isso ajuda muito, muito a organizar. Eu sou muito feliz que eu tenho esta ferramenta, porque em fundo, eu tenho muito mais tempo para outras atividades minhas. Sim, E eu trabalho com muita gente, eu trabalho com pessoas que também necessitam meu apoio. Não é só apoio psicológico, apoio mesmo no momento, para resolver problemas. sim, Depois eu, apesar de tudo, estou focada, eu preciso imediatamente ir ajudar e voltar no mesmo sítio para a mesma organização diária minha para podia ser depois satisfeita, porque quando nós estamos tudo organizadinha e fizemos isso, depois nosso sentimento de dever é diferente, sim, porque nós sentimos-me completamente diferente. Eu não perdi dia, que sim, é peso de perder dia, a gente sabe que ela não volta, exato. ela não volta. E no momento e pronto. Nós não podemos fazer, exemplo, exercícios e mesmo um dia, 200 vezes,
depois dia seguinte não fazer nada, porque não vamos mexer. Precisamos ser sistemáticos. Enquanto somos sistemáticos, temos uma capacidade de equilibrar. Depois fazemos durante o prazo muito mais coisas, evidente, evidente. Tu viste como minha, eu muitas vezes te mostrei, aliás tenho aqui minha agenda, a agenda é praticamente, eu posso mostrar algumas coisas. Aproveita que vocês estão assistindo aí, ó, quem é desorganizado e fica dando desculpinha de que não tem tempo para nada, ó, pega o aviãozinho e manda aí para. Olha, aqui são por cores. Olha só. São por cores que estas cores também visualizamos uma forma diferente. Sim, é mais didático, né? É mais didático, exatamente. E isso ajuda muito também depois ver que realmente nós fizemos durante o dia aqui não conseguimos fazer. Porque tu falaste, eu deixo uma, uma coisa livre para depois puxar outro dia. Exemplo, eu já não puxo. Eu faço uma forma diferente. Porque eu, exemplo, quando não vou para exercícios, sim? Eu preciso encontrar uma forma, porque exercícios minhas são por norma de manhã. Enquanto eu não tenho possibilidades de ir de manhã, eu automaticamente eu puxo elas para a noite, e vou na mesma. Sim. Porque isso é atividade física que está incluída na hexágono de saúde. Ela precisa estar lá. O exercício é possível você fazer isso, mas às vezes tem, por exemplo, uma reunião que era para acontecer e depende também de outra pessoa e aí não aconteceu. E aí a gente tem que ter um lugar para encaixar no restante da semana, porque se a gente também lota tudo de cima a baixo, Certo? qualquer Certo. coisa, né, que saia ali do que está planejado e que isso acontece, né? Às vezes a gente planeja de um jeito e dependendo de outras pessoas, de outras empresas, acaba dando tudo tão certinho. A gente tendo um espaço para encaixar, é muito mais suave lidar com aquela atividade que não aconteceu, porque você sabe que vai ter como ajustar isso, né? Sim, E óbvio, sim. uma coisa que me deu muita tranquilidade depois que eu aprendi e ouvi falar sobre isso, porque tira um pouco daquela cobrança, daquele peso. Ai, não consegui agora, como é que eu vou somar isso a tudo que eu tenho para fazer amanhã? Vou ter que desmarcar coisas. Então, tendo um espaço, você tem uma flexibilidade maior. E isso daí me ajuda muito no dia a dia. Sim, a flexibilidade é muito importante. Apesar de tudo que precisamos tentar, isso não é fácil, dividir praticamente uma igual tempo para estas seis áreas, que é muito difícil fazer isso. Essa parte é desafio. É muito grande desafio, realmente. Inclusive aqui a Cléria, que você conheceu, que ela foi buscar mesa comigo, ela está dizendo aqui, ó, eu preciso dessa agenda. Porque a Cléria, ela sofre, né, com essa questão de tempo, porque tem duas crianças em escola, e ela tem esse desafio aí no dia a dia dela. E ela tá dando risadinha aqui, porque ela sabe que eu pego no pé dela, né? Então ela está aqui brincando. E uma questão também de relações com pessoas, porque muita gente pensa que é foco e eu não vou falar com ninguém, porque eu preciso fazer. Esqueçam uma coisa, que relacionamento com pessoas é muito importante. Sim. Porque quando não se relacionam, elas começam a ser fechadas. Sim. As pessoas fechadas ainda não têm capacidade de abertura. Quando alguém não tem abertura, ela fecha-se e praticamente também não atinge equilíbrio. Porque nós nascemos para estar com gente. Isso é função básica para nós relacionarmos com outras pessoas. E elas me dizem, não tenho tempo. Então não tenho tempo para comer, não tenho tempo para refletir, não tenho tempo para outras coisas, não, para finanças, não tenho tempo para nada. Então ainda não tenho tempo para relações. Isso depois, quando não tenho, desequilibra. Sabes? Desequilibra.
É muito importante e eu tento diariamente falar, a gente fala com os esposos, esposa, hum, crianças, precisamos encontrar esta, tipo, muitas vezes, gente também desequilíbrio porque falam com crianças 3 horas a 4 e depois não têm tempo para analisar finanças, então não têm tempo para desenvolvimento personal que precisa ser ler, porque quando a gente não ler, não tem a possibilidade de desenvolver como, sim? Exato. É que muita gente. Eu vou até repetir uma coisa que eu aprendi nesse final de semana aí no evento que eu É comentei. exato, é interessante, sim. O Wendel, ele fala de uma maneira muito dura, né? E eu acho que está certo, é a questão do vitimismo. Quando a Uhum. gente tem. Exato. E ele fala bem isso, ele chama isso de maestria, de emoções. E quando a gente tem uma plateia, né? Ele deu o exemplo de uma criança quando cai sozinha no parque. Se o pai e a mãe estão perto, olha para a mãe e o pai começa a chorar. Se não vê o pai e a mãe perto, levanta Levanta, a poeira e vai. Então, ele deu exato. um exemplo que quando a gente tem uma plateia, o nosso medo do julgamento do outro faz com que a gente comece a inventar desculpa porque não conseguiu lidar com alguma coisa. Então, aí vem, né, a questão do que ele chama de vitimismo, então vem, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, para justificar alguma coisa ao invés de pegar e falar, tá bom, eu não soube lidar com isso. Então, este é o momento de eu parar e aprender. Elimina isso e parte para a próxima, porque senão a gente fica acumulando deficiências ao longo da Exatamente. vida, ao invés de aprender a resolver, né? Então, é uma coisa que precisa, como você falou, ser sistemático para conseguir colocar as coisas em ordem. Depois que está em ordem, as coisas funcionam já meio que no automático, porque você E já se isso, a gente pensa ajustou. que desculpa, a gente pensa que isso é uma forma muito rígida. Porque fazer isso é uma forma muito não Dura. como, dura, assim. E isso não é verdade, porque quando começamos a fazer isso, depois é muito mais fácil fazer isso e não sente ser mecanizado, porque a gente pensa que isso é mecanizado. Isso Exato. não é mecanizado. Depois é até fácil, porque isso tudo é gravado na memória e a gente já sabe o que vai fazer, quanto vai fazer, o que quer fazer, e depois, apesar de tudo, que somos sempre em uma forma de trabalhar com mente e com físico, nós não cansamos tanto. A Exato. cabeça não cansa tanto. Muita gente pensa que é muito cansativo. Não, contrário. Ó, aqui a dona Cléria, né? Ela colocando aqui, ó, minha agenda não funciona, porque a Cléria acha que a agenda dela vai funcionar sem ela, né? Vai funcionar Uhum. sozinha. E aí ela coloca aqui, eu ainda continuo achando que ser mãe e pai de 2 filhos tira muito tempo. Realmente, em relação a quem não tem criança, sim, usa mais tempo. Só que existem Exato. quantos milhões de mães no mundo, né, que trabalham fora, que têm 2, 3, 4 filhos, que cuidam da casa e que dão conta. A questão é como olha para a situação. Porque quando Exato. eu tenho muito isso e eu me policio muito. Quanto mais a gente enfatiza que a gente não consegue alguma coisa, menos a gente vai conseguir. Então, É, quando a gente é exatamente isso. quando a gente Exatamente abre isso. caminho para falar, bom, não é que eu não consigo, eu não sei como fazer, como eu posso aprender e começar a pesquisar e aprender a ler, estudar, ver vídeos, né? Dentro do tempo que se determinar ali, meia hora por dia, 15 minutos por dia para estudar, a pessoa aprende uma habilidade nova e aí aprende a lidar com essas coisas como qualquer outra na vida, né? Então, Sabe que a organização, sim, mesmo em tempo, é muito, muito gratificante. sim, Porque depois sentimos, depois, apesar de tudo que Cleo, obviamente, é pai e mãe, ela, através desse sistema da organização si própria,
dentro de sua agenda, ela arranja muito mais tempo tá? para crianças, para ela própria, e não fica tão estressada. Exato, porque e eu conheço bem, né, por ser amiga da Cléria, a sensação dela é de se sentir frustrada, porque quer fazer o Exatamente, que não consegue. E eu estou pegando o exemplo da Cléria, porque ela tá abrindo aqui publicamente que ela tem essa dificuldade, mas que acaba ilustrando para outras pessoas que às vezes não comentaram, ou que vão ver nessa live depois, que passam pela mesma dificuldade, né? exato. Ela, Muita gente, ela tem muita muito, coisa para fazer ao mesmo tempo, e aí ela não sabe como ela vai dar conta. É organizar, é determinar, como a Ivona mesmo disse, é determinar um período do dia para cada coisa que tem que ser feito e cumprir, que aí é a exato, grande questão, né? Por exemplo, eu e a Ivona, a gente passa às vezes por um desafio que é falar ou não falar no telefone, atender ou não atender. exato. Se eu naquele momento não posso atender, ou aquilo vai comprometer o trabalho que eu estou fazendo, eu não A atendo. Às gente vezes não vai atende. falar no outro dia. Por quê? Se eu Exatamente, falar, de exatamente. repente a gente, ao invés de falar 5 minutos, fala meia hora, e aí pronto, já desequilibrou tudo. Então, onde é que está o ladrão do seu tempo? É isso que a gente precisa entender. Tem gente que fica muito Exato. tempo no telefone, tem gente que numa ligação que poderia ser cinco Na minutos, Facebook também. tem gente que fica Exato. muito tempo na rede social, tem gente que vai, às vezes, resolver uma coisa simples na rua e aí acaba dando um passeio e demora mais tempo. Sabes, Kelly, isso é questão só de definir as suas prioridades. Exato, exato. Porque muita gente não sabe que é prioridades para eles. É, Não sabe. E quando não sabe a prioridade, não sabe como fazer número de horas por dia. Não sabe. tem que saber o Como? que é importante, né? O que é urgente, como você comentou logo no início. E aí já fica mais fácil, né? E É aí muito mais tem um fácil. negócio também que é muito importante, que é às vezes a gente delegar, né? Delegar para o outro também. Claro, É obviamente. atividades que é para a pessoa não se sentir sobrecarregado, porque quando a pessoa também está sobrecarregada, se ela não pedir ajuda para alguém, não mudar o jeito de fazer, isso daí também toma muito tempo e faz com que a pessoa tenha essa sensação de chegar no final do dia, fez muita coisa, ficou ocupado, mas não foi produtivo. Exato, a questão é de eficácia. Exato. Escolher e organizar as coisas que realmente precisam ser feitas. E outras a gente faz quando é possível. Então, isso daí eu acho que ajuda muito no. É como mencionei anteriormente, Sim, é mesmo necessário separar urgência e importância. exato, Há exato. muita gente pensa que faz mais primeiro urgente, a depois importante. E eu não, eu faço primeiro importante. Muita gente pensa que isso é errado. Olha, cada um sabe de si próprio, não é? Exato, exato. Mas o nosso papo tá bom e o relógio continuou andando, porque a gente está falando de tempo e ele não para, né? E não Uhum. volta também. E aí a gente precisa encerrar, porque a gente tem aí só 5 minutos para a gente fazer esse encerramento antes que o Instagram derrube. E olha só, nós fomos pessoas privilegiadas que o Instagram não derrubou, porque hoje eu não consegui fazer posts ainda dos meus clientes e tem várias pessoas que eu vi do Brasil e daqui de Portugal comentando que não estava conseguindo fazer live e nem subir vídeos para o YouTube, não, para o Instagram, em função da rede hoje está bem complicada. Então, Talvez por causa de propriamente de horas. Talvez temos sorte por causa de horas. nós Nós tivemos o privilégio, é que a energia é boa, o trabalho é bom, então, ó, vem uma energia boa e protege aqui para a gente não cair, não sair do ar. Mas Exato. eu vou te dar aí uns minutinhos, Ivana, só para você fazer um fechamento, um encerramento, em função do nosso horário. Eu quero dizer uma coisa Alguma que dica final que você queira passar para as pessoas? eu penso que usar
hexágono de felicidade é prioritário para nós. Penso que é prioritário, porque ela permite que nós não somos afetados da nossa paz interior. Isso é muito importante. Eu, sem paz interior, não, não consigo buscar a minha felicidade. E ninguém consegue. Repito novamente. Equilíbrio, equilíbrio, paz interior, resultado da felicidade. Quando não temos isso, não é possível. Ninguém consegue. E você é uma pessoa super ocupada, tanto que nós tivemos que agendar a nossa live já está 2 meses ou um pouquinho Exato, exato. para que a gente pudesse chegar hoje e tudo funcionar, né? E tudo acontecer. Então, a gente pega o seu exemplo, né? Que é uma pessoa que faz exercícios, cuida da alimentação, cuida da leitura, Muito. do seu desenvolvimento pessoal, trabalha se dividindo entre aqui Portugal e a Polônia, né? Então, olha só, ainda tem o marido, a casa, a família, os amigos. Exato. Então, olha quanta coisa você acaba conseguindo e é o que o Endo fala uma coisa assim, e eu estou mencionando ele por conta do curso que eu fui e está muito fresco na memória. Ele fala assim: todo mundo tem os mesmos números de neurônio, tem a mesma capacidade Exatamente. intelectual, só que uns usam e os outros não. E ele é bem duro assim para falar essas coisas. E ainda muito importante, e ainda ajuda outros tipos de pessoas que necessitam de ajuda. Por quê? Porque este tipo de altruísmo faz bem para nós próprios. Tá? Claro que está dentro de permanente desenvolvimento personal para nós. E também ajuda para alguém é muito gratificante. Isso Exato, também precisa ter tempo para isso. exato, Porque nós tiramos algum tempo para dar a alguém. exato. E isso também é muito valorizado e tem muito peso ao nível de outras atividades. Porque, em fundo, ajudar outros que necessitam e procuram-te. Porque a gente procura-me, eu não posso dizer não, porque alguém que me procura e acredita-me e que eu posso ajudar, eu faço isso com grande prazer. Obviamente, eu tenho certa horas que eu poder fazer isso. Sim, Que alguém queira ajuda no momento, eu posso dizer não, porque neste momento não tenho capacidade de tempo. Obviamente são situações, como diz, importância, com grau de importância, isso é outra história. Por norma, eu tento ajudar pessoas que procuram-me para ajudar, porque cada um tem a sua missão na vida, cada um tem a sua missão. E é muito bom para mim, porque também é uma forma de criar a felicidade, porque sinto que alguém precisa de mim. Tá? É completo. Tudo é questão de equilíbrio. Tudo é completo. Aqui eu sei que muita gente não tem capacidade de tempo e financeiro para ajudar. Eu percebo perfeitamente. É simples uma conversa, também uma forma de ajuda. sim, E alguém não precisa ir para psicólogo, que o psicólogo tem uma função de ouvir, como eu tenho também a função de ouvir alguém que está mal, sim, exemplo, sim, psicologicamente. exato. Isso é meu tempo. Isso. Eu dou ele um prazer que ele usa meu tempo. Exato. Mas isso, Ivona, é um pensamento, por isso que você é uma pessoa feliz, é um pensamento de abundância. Então, Exatamente. você, Abundância mesmo. exato, você usa tudo, o seu tempo, a sua disposição para ajudar o outro, o trabalho, a saúde. Então, quando a gente pensa em todas as áreas da vida, de uma forma abundante, tem uma atitude assim, não falta nada. Tanto que, com certeza, o tempo ele acaba vindo até como retorno da sua disponibilidade para o outro, né? Inclusive, a Exato. Cléria Porque falando é fácil para ser feliz, faço sinergia de estas áreas de hexágonos todos. E ela faz-me que eu sinto-me feliz. a Isso é mais importante de mim, porque sincronizo
tudo como se fosse piano, Exato. como se fosse. Isso é muito, muito, muito gratificante, porque para dizer que alguém está feliz é muito, muito gratificante, porque mesmo, como eu disse antigamente, dinheiro não compra-se felicidade por dinheiro. Não compra-se. Não compra mesmo. A, Podes ter muito dinheiro, não tens felicidade, também não é bom. a Cléria colocou aqui, que lindo coração que ela tem, é um ser de luz, e é mesmo. Eu vou encerrar aqui Obrigada, amor. Obrigada. antes que a gente Obrigada. caia, né? Justamente dizendo que a Ivona é uma polaca com alma brasileira, porque Exatamente, amor. Exatamente. de ser de um país mais frio, mais sério, mais rígido, ela tem uma proximidade, um carinho, um calor, um dinamismo Exato. que é muito brasileiro, que é muito latino, né? Então, Até propriamente, desculpa, até propriamente meu personal trainer também é brasileiro. pois é. Dança zumba melhor do que eu que sou brasileira, que eu nem sei dançar zumba. Olha só que maravilha. Ivone, Sim, senhor. Muito gratidão. obrigada. Muito obrigado por você. Também obrigada muito, Kelly. Obrigada por tudo. Obrigada. E Espero que foi interessante sim, e que a gente podia aproveitar, até tenha uma certa de reflexão sobre isso, porque isso é muito importante. Quando começa-se devagarinho, 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 porque isso é um período que precisa ter esta experiência durante X tempo, isso não acontece dia por outro, sim? exato, exato. Não é acorda num dia e já está tudo pronto, né? É uma Não. construção diária isso. Sistematicamente, diariamente, descobrimos isso, que somos felizes, podemos ser felizes, sentimos que somos felizes quando, quando usamos este tipo de, como eu chamo, hexágono durante dia, proporcionalmente de todas as áreas, sim, Sim. isso. Boa noite, minha querida. Fica com Boa noite, amor. Muito obrigada, obrigada, obrigada e tudo bom para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou desconectar aqui nossa convidada, que é uma linda. E quero terminar, né, a nossa noite, que a gente tem aí um minuto, agradecendo todas as pessoas que passaram por aqui, as que estão aqui conosco e as que assistirão. Lembrando que sempre nos próximos dias eu faço, né? Eu baixo esse vídeo e alimento lá o meu canal no YouTube, que o link está na minha biografia, ou também é só procurar como Kelly Lourenço, para que esse vídeo ele fique ali eternizado, para que mais pessoas tenham oportunidade de conhecer um pouquinho do conteúdo e das reflexões que todos, né, às vezes possam ter acesso e que muitas pessoas não sabem, muitas vezes, como resolver, não sabem onde procurar informação. E este é um canal que traz informações cada vez mais diferenciadas e também diversificadas para que possa ajudar cada vez mais as pessoas que nos acompanham. Um grande beijo, boa noite para todos.